Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu quero meditar com vocês uma palavra que eu gosto muito particularmente. É uma passagem que fala muito comigo e que me dá exemplos, inúmeros exemplos de como nós devemos agir, como nós devemos ter fé, uma fé num nível assim sublime, maravilhoso, que é o exemplo da mulher cananeia, a mulher grega, a mulher sírio-fenícia. O texto está lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou talvez na sua versão vai estar miseravelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe: Despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Meus queridos, para a gente entender o que acontece aqui, qual é o contexto dessa passagem, dessa história, antes de Jesus se retirar para Tiro e Sidom, que é onde ele vai ter esse encontro, vai sair dessas cercanias ali, essa mulher cananeia, Jesus é indagado no capítulo 14 por escribas e fariseus. E a indagação, as perguntas são: Olha, Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que eles fazem isso se dessa forma eles estão transgredindo a tradição dos anciãos? E Jesus vai virar para eles e vai falar: E vocês que transgridem o mandamento do meu pai, que é honrar pai e mãe, hipócritas, bem profetizou acerca de vós o profeta Isaías, dizendo: Este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Jesus vai dizer para aquele povo que o que entra pela boca não contamina, mas sim o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o coração desse povo está cheio de blasfêmias, de prostituição, de homicídio. E Jesus vai se direcionar a eles com essa palavra dura. E aí os discípulos vão perguntar para Jesus por que de não ter que lavar as mãos, né, de não ter essa obrigação. E Jesus vai falar novamente, falar: vocês não sabem, e vai explicar agora para os discípulos isso. E o texto diz que ele se retira e vai para as bandas de Tiro e Sidom. E sai essa mulher cananeia ao seu encontro. E essa mulher tem um problema na casa dela, na família dela, e o problema é que a filha está miseravelmente endemoniada. Estamos falando de uma região com muita influência no comércio, mas muita influência idólatra. E essa mulher não é de origem judaica, porque o texto diz que Jesus se refere a ela como cachorrinha. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Mas eu digo sempre que essa mulher é muito esperta. Ela vai saber cativar Jesus. Na humildade, no respeito, ela vai direcionar Jesus. E tem algumas questões que eu quero levantar nesse texto, que é um jogo muito interessante. Eu tenho certeza que serão lições para as nossas vidas. E no verso 22, ela vai usar um termo, uma expressão, que é uma expressão de quem é judeu, porque quem é judeu se importa com a genealogia. Quem é judeu sabe a genealogia do Messias. E ela não é judia. Ela vai usar essa expressão, Jesus, filho de Davi, para invocar Jesus, para chamar a atenção de Jesus. Tem misericórdia de mim. Só que o texto diz que Jesus ele não responde palavra. Ele simplesmente dá a entender que Jesus simplesmente ignora essa mulher. Se a gente olhar assim, se a gente não adentrar mesmo no texto, nós podemos cometer o erro de pensar que Jesus ignorou ela. O texto diz que ele não responde palavra. Aí eu já tiro uma lição. O fato de Jesus não responder palavras não quer dizer que Jesus não nos responde. Às vezes Jesus usa uma situação, às vezes Jesus usa um louvor, às vezes Jesus usa alguém para te falar algo sem que seja assim diz o Senhor, sem que seja dessa forma. Às vezes Jesus usa uma situação. Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Uma moça, né, que está para se casar, um rapaz que está para se casar, e tem orado, tem perguntado ao Senhor se é de Deus, se esse relacionamento é de Deus, se esse casamento vai ser da vontade de Deus. E talvez Deus não vai usar ninguém para te apontar um dedo na cara e dizer assim, diz o Senhor, que não é da tua vontade. Mas Deus pode usar uma situação onde você vai se ver constrangida, uma situação onde essa pessoa que você está orando, buscando saber se é de Deus, vai tratar alguém mal por uma posição inferior que a dele na sociedade. Só aí Deus já está te respondendo, não é com palavras, é com ações, com atitudes. O Senhor não respondeu palavra,
Mas não quer dizer que ele não respondeu com um olhar, não quer dizer que ele não respondeu com uma ação. Nós vamos ver os discípulos agora intercedendo por ela, falando: Jesus, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Só que a intenção dos discípulos não é compaixão por aquela mulher, é simplesmente porque está incomodando. E aí eu quero mencionar uma outra lição. Às vezes o seu clamor pode incomodar alguém, pode incomodar uma pessoa que não acredita que Deus é capaz de virar a situação que você tem orado, que você tem pedido. Que ela precisa, a ponto de ela gritar, porque os discípulos se sentem incomodados porque ela está gritando que ela precisa. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é um clamor. Isso nos conecta com a história de Bartimeu, o cego de Jericó. Ele aproveita a chance, a última chance, provavelmente, que Jesus está passando em Jericó. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que as pessoas, né, a multidão, fale que Bartimeu, pedem que Bartimeu pare de gritar. Ah, Bartimeu, eu não sei o que eles falaram ao certo, mas eles podem ter dito: Bartimeu, não adianta você chamar, ele não vai te ouvir, ele não vai parar. Mas ele mais forte gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é importante que a gente não deixe que as pessoas ao nosso redor tentem nos calar, tente calar o nosso clamor, tente limitar o que você pode orar e o que você não pode orar, pelo que você vai ser atendido e o que você não vai ser atendido. Porque é a fé, seguido de atitude, que vai atrair o favor de Deus, que vai atrair a ação de Jesus na situação da mulher, na situação de Bartimeu também. E Jesus vai responder que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, ele foi enviado para o seu povo, e essa mulher não está incluída nesse povo. Mas a atitude dela, agora uma atitude de adoração. Ela entendeu que ela precisa adorar para que Jesus se mova a favor dela, se mova, né, na situação que ela está precisando, necessitando. E ela vai entender um princípio que vai funcionar muito bem, porque nós sabemos que a adoração, ela move o coração de Deus. Nós temos exemplo disso lá no segundo livro de Crônicas. História, né, uma passagem muito importante da história de Israel, onde nós vamos ver Josafá vencendo a batalha com adoração, com levitas, não vai ser lutando, porque na peleja o Senhor foi quem saiu e deu a vitória. Então a adoração, ela tem esse poder de mover o coração de Deus. Não é que nós vamos adorar, eu vou adorar para Deus me fazer um favor. Não, nós adoramos de todo o coração porque Ele sonda o nosso coração e o Senhor vai vencendo as nossas batalhas. E depois de ela adorar Jesus, ela vai receber uma resposta que continua parecendo rude. Jesus virá para essa mulher e falar: não me é lícito ou não me convém pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quando Jesus fala isso para essa mulher, digamos que se fosse num contexto aqui nosso no Brasil, nós ficaríamos bem revoltadas, né? Porque chamar alguém de cachorro ou de cachorrinho é algo terrível. Os judeus, eles tinham, digamos ali que uma empáfia, digamos que uma mania de tratar os gentios de uma forma rude, né? E essa forma rude era chamando os gentios de cães, no termo mais assim pejorativo. Só que quando Jesus fala: não me convém, né, tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, Jesus está falando, digamos que num jeito assim mais carinhoso, cachorrinho, sabe, aquele cachorrinho mais assim de dentro de casa. Não deixa de ter um sentido relacionado ali à vivência daquele povo, né, dos gentios com os judeus, mas não é naquele tom de arrogância. Jesus vai despertar nessa mulher uma resposta que é incrível. Ela vai virar para ele e vai falar assim: mas os cachorrinhos, ou seja, ela está se assumindo cachorrinha. E está assumindo a dependência que ela tem do Senhor. Ela fala: olha, mas os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem embaixo da mesa dos seus senhores. Olha só que interessante isso. Quando Jesus fala que não convém tirar o pão nesse contexto é o evangelho dos filhos. Os filhos seriam os judeus. E lançá-los aos cachorrinhos, gentios.
O que Jesus está dizendo, olha só, não me convém tirar o pão, que é o evangelho, dos judeus, para qual eu vim primeiro, e lançá-lo ao povo gentil. Só que a resposta dessa mulher vai despertar em Jesus uma ação, porque ela tem essa humildade de reconhecer a graça, gente, antes da graça ser revelada. Ela vai desvendar a graça. Jesus não tinha sido crucificado. Aparentemente, os judeus já vinham rejeitando Jesus, mas ainda não tinha sido consumado ali o plano da salvação, para que a graça cobrisse toda a humanidade. Mas ela vai desvendar a graça. Ela vai falar, olha, eu sou cachorrinha sim, mas eu preciso, ao menos, da migalha que o Senhor me der. Ela reconhece que vindo de Jesus a migalha pode ser um banquete para ela. E a humildade dela, o reconhecer de que necessita de Jesus, vai desencadear na libertação da filha. E no elogio do Senhor, que aparentemente começa ignorando. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele estava talvez testando ali aquela mulher, ele sabia no que ia dar essa conversa. E ele vai dizer, ô mulher, grande a tua fé. Uma mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia, uma mulher grega, uma mulher que não foi criada na cultura judaica, procurando Jesus. Enquanto os fariseus e os escribas que entendiam a Torá, provavelmente tinham de cor, vão perguntar para Jesus por que não lava as mãos para comer. Mas ela não quer nem saber. Ela quer comer do pão que ele tem para dar. E é interessante que Jesus vai dizer, ó mulher, grande é a tua fé. Quando ela fala que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Esse verbo cair não se refere a cair de uma mesa baixa. As mesas eram baixas, eles sentavam no chão para comer. Esse verbo cair, no original, ele significa cair de um lugar alto e sublime. O que ela está dizendo é para Jesus o seguinte, Senhor, eu sei que o que o Senhor tem não cai de um lugar baixo, cai de um lugar alto e sublime. Eu sei que o que o Senhor tem para mim é diferenciado, não é uma coisa daqui da terra, uma coisa que vem do alto, que vem do céu. Talvez você anda procurando migalha de quem não dá a mínima para você, de amizades que não estão nem aí para você, que só querem te levar para o buraco. Enquanto Jesus tem um pão que cai de um lugar alto e sublime, que caminha contigo, que te nutre, que nutre a tua família, que salva os teus e que ainda vai te levar para o céu. Então, nesse momento, reflete aí. Se você tem buscado migalhas ou se você tem buscado um pão, quando nós entendemos a dependência que nós temos dele, a história muda. E é isso que ela vai declarar. E para terminar, eu acho lindo quando Jesus vira para essa mulher e fala, olha, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. O que ela queria. A libertação da filha. Olha, grande é a tua fé. Quando as coisas não vão bem, mas você sabe a quem buscar. Você sabe que Jesus é a salvação. Você sabe que Jesus é a solução. Então você adora, você reconhece a sua ineficiência, você reconhece o seu não merecimento, mas mesmo assim você tem coragem de pedir para Ele. Grande é a tua fé, quando você entende seu lugar de filho, mesmo sem merecer. Grande é a tua fé, quando você sabe que Ele não é o seu último recurso, mas Ele é o primeiro. É o principal, é o verdadeiro. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa entender que assim como essa mulher rompeu barreiras para chegar até Jesus, que nós possamos romper barreiras todos os dias para nos aproximar mais dele. Porque aí sim nós veremos que ele não tem migalha para nós. O que Jesus tem é inteiro e é maravilhoso. E é o que nos sustenta. Quero te pedir que se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você acredita que esteja necessitando de ouvir essa palavra. Pode ser 1, 2, 3 pessoas, quantas você quiser. Eu peço que Deus abençoe sua vida, a sua semana, o seu resto de semana, que seja cheia da presença de Deus, que seja lotada da presença de Deus, que seja maravilhoso o agir de Deus na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.